Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos estar decorando esse bolinho aqui. É massa de chocolate com recheio de sensação, tá bom? O recheio de sensação, pessoal, é bem simples de fazer. Tem receita aqui no canal do mousse de morango. É só você fazer aquele mousse de morango e acrescentar pedaços de chocolate, tá bom? É bem simples de fazer e fica bem gostoso, tá bom? Então, esse bolinho aqui, pessoal, ele serve em torno de 40 a 45 fatias de bolo, tá? Vou começar aqui fazendo a minha pré-camada na cor amarela, porque esse bolo, ele vai ser praticamente todo amarelo, tá bom? Então, como eu sempre falo, se você for fazer um bolo de uma cor só, você pode usar a cor que você já vai usar para fazer a pré-camada, tá bom? Não precisa ser necessariamente branco. Só quando você for fazer um bolo que é várias cores, aí para não acabar manchando uma cor da outra, né? Aí é recomendável que você faça a pré-camada toda branca. Então aqui eu vou fazer a pré-camada bem fininha, tanto na parte de cima como nas laterais, tá? Porque na parte de cima a gente vai estar trabalhando com bico de confeitar. Então, para não ficar aquela coisa com excesso de chantilly, né? Ficar uma coisa assim com muito chantilly, porque a maioria dos clientes não gosta, então a gente evita ao máximo. A gente faz essa pré-camada aí só para grudar todo o farelinho do bolo. E como nesse bolo a gente vai usar o bico de pitanga, a gente vai trabalhar com rosetas na lateral desse bolo. Então essa pré-camada, ela vai aí servir para grudar todo o farelinho do meu bolo. Se na parte de cima tiver torto, eu consigo nivelar, tá bom? Com essa pré-camada. E aí eu deixo meu bolo reto. E no caso, essa pré-camada, ela vai servir também para segurar a roseta. Para que segurar? Ela vai servir como se fosse uma cola. Porque quando a gente faz roseta na na lateral, ela fica meio que suspensa, sabe? Então, se você não fizer essa pré-camada, deixar lá o bolo sem nada, né? Sem nenhum chantilly, e for fazendo a roseta, corre o risco de depois ela cair, principalmente na hora do transporte. Às vezes a pessoa vai levando no carro, o carro vai balançando, corre o risco dessa roseta cair. Então, essa pré-camada vai servir como se fosse uma cola também para segurar essa roseta, tá bom? Passei a minha pré-camada em todo o meu bolo e agora com o paninho úmido eu vou estar limpando toda a minha bandeja, tá bom? Pessoal, tomem cuidado para esse paninho ele não encostar no bolo, tá? O ideal aí é que ele não encoste, tá? Então você vai limpando aí com cuidado, com calma, para ele não ficar entrando em contato com o bolo, tá bom? Mas se entrar não tem problema, né? Se entrar em contato não tem problema, mas evite aí ao máximo, tá bom? Agora vamos lá, pessoal. A gente vai começar aqui a usar o nosso bico, tá bom? O bico que eu vou estar usando é esse daqui, Pitanga. Ele não tem numeração, tá bom? Ele não é um bico de marca. E, gente, sim, eu tô usando um pacote de farinha de trigo, tá bom? Por que eu tô usando esse pacote? Por dois motivos. O primeiro na verdade, três motivos. O primeiro, eu não tinha aquele descartável que a gente compra na doceria, eu não tinha. Segundo, eu não tem problema você usar esse saquinho, não é uma falta de higiene nem nada do tipo, porque a gente higieniza esse saquinho antes de usar. Outra coisa, eu uso ele aqui no meu dia a dia, tá? Eu uso ele um em cada bolo, né? E depois eu jogo fora. E aí, pessoal, eu não quero ficar me escondendo. Tipo assim, no meu dia a dia eu uso esse saquinho aqui de farinha ou de açúcar. E aí, para gravar vídeo, eu vou comprar um saquinho específico. Não vou fazer dessa forma por conta que eu não quero esconder nada. Eu quero ser verdadeira aqui com vocês, mostrar a forma que eu uso, tá bom? Como eu acabei comentando aqui com vocês, dá pra usar tanto esse saquinho aqui de farinha, como dá pra usar o saquinho de açúcar, tá bom? Às vezes o saquinho, ele tem, principalmente de açúcar, tem uns saquinhos de açúcar que eles são muito molinho. E aí você tem que tomar cuidado na hora de recortar.
Você corta a pontinha dele, eu costumo cortar a pontinha bem pequenininha e vou empurrando com o bico para ele se abrindo mais. Mas você vai empurrando o bico devagar, senão pode correr o risco de rasgar o saquinho, tá bom? Aí, pessoal, eu comecei a fazer o trabalho com as rosetas. Eu tenho que fazer essa roseta tanto encostada no bolo e o final da roseta, ela tem que ir encostando na bandeja, tá? Porque assim vai tampar o início ali do meu bolo. Falando assim, pessoal, é meio complicado, né? Mas vocês conseguem visualizar. Vocês conseguem ver que não fica um buraco entre a bandeja e o bolo, porque a roseta tá cobrindo, entendeu? Aí, pessoal, vou fazendo aqui as rosetas. Enquanto eu vou fazendo as rosetas, eu vou falando um pouquinho mais pra vocês em relação a esse saquinho. Esse saquinho, como eu disse, eu uso ele no meu dia a dia, não tem problema. O importante é você higienizar, tá bom? Esse saquinho para você poder estar usando. E cuidado na hora de cortar, para você não cortar muito grande e o saquinho ficar saindo. Procure usar um saquinho que seja mais resistente, tá bom? Os de farinha são os melhores porque eles são mais grossinhos, tá bom? Outra coisa, se vocês quiserem e se vocês tiverem, tem o adaptador de bico de confeitar. E aí esse adaptador você pode encaixar nesse saquinho de farinha que fica bem melhor, tá bom? E não corre o risco de rasgar nem do bico cair. Pessoal, tô fazendo já a segunda fileirinha aqui das rosetas. E aí, vocês viram que eu vou começar essa segunda fileirinha, né? Entre as outras rosetas de baixo. Onde tem a emenda de uma roseta e outra, é onde eu vou começar a roseta de cima. Eu fazendo dessa forma, não vai ficar com buraco, tá bom? Entre uma roseta e outra. Que aí uma roseta vai encaixando na outra, sabe? E aí, assim, não corre risco de ficar com buraco, ficar mostrando o fundo do meu bolo, tá bom? E a intenção é essa, é não mostrar o fundo do meu bolo, tá bom? Então, pessoal, já falei bastante aí sobre o saquinho, tá bom? É uma dica aí pra vocês. Às vezes vocês trabalham com o saquinho, aquele que a gente compra na doceria, mas às vezes o seu acabou ou o seu rasgou. Se você tiver um saquinho aí de farinha, pode usar tranquilamente. Só lembre de higienizar ele, que dá super certo pra usar, tá bom? Vocês estão vendo aí que eu tô fazendo todo o meu bolo com ele e até agora não rasgou. Realmente ele não rasgou, fiz todo o meu bolo com ele, não rasgou. Não aconteceu nada do tipo, tá? Não vazou chantilly, nem nada. Ele é bem tranquilo pra trabalhar, tá bom? Pessoal, acelerei um pouquinho o vídeo para ele não ficar muito longo, mas como vocês viram, eu fiz toda a lateral e uma camada na parte de cima também. Agora, com o mesmo bico de confeitar, mas na cor vermelha, eu vou fazer uma roseta em cada ponta, apenas nas pontas, tá bom? Se vocês quiserem, vocês podem estar fazendo uma camada na parte de cima, tá? Uma camada assim no bolo inteiro na parte de cima. Eu resolvi só fazer uma em cada ponta, que é só pra dar um destaque no nosso bolo, tá? Eu achei que se eu fizesse o bolo todo amarelo e com os detalhes verdes que a gente já vai fazer, eu achei que não ia dar muito destaque no bolo, tá bom? Por isso que eu resolvi fazer. Agora, nessa parte de cima, a gente vai fazer um efeito aí, como se fosse umas graminhas, tá bom? Para fazer esse efeito, eu resolvi usar o bico 4B, tá bom? Na cor verde, né? E, pessoal, vocês podem estar usando o bico chuveirinho. Por que eu não tô usando o bico chuveirinho nesse bolo? As minhas rosinhas, as rosetas, ficaram perfeitas. E quando a gente faz o efeito de graminha, a gente encosta, né, o bico de confeitar no bolo, pressiona e sobe. E aí faz aquele efeito de graminha. Eu tava com medo dessas graminhas ficarem em cima das rosetas. Então eu acabei escolhendo aí o bico 4B, porque ele faz umas pitanguinhas bem bonitas. E assim eu conseguia controlar melhor aonde ia ficar essas pitangas, tá bom? Para fazer essas pitangas no bolo, eu não tô fazendo de forma aleatória.
tá? Eu tô fazendo primeiro as bordas, tô fazendo um contorno, né, na onde eu vou fazer esse efeito de graminha. Primeiro eu faço um contorno e aí depois eu vou fechando esse contorno, tá? Mas seguindo aí um padrão de fechando, tá? Eu não vou colocando assim, uma roseta no meio, agora uma na ponta e agora tipo um lado esquerdo, pro lado direito. Não tô fazendo dessa forma. Eu tô seguindo aí meio que um padrão. Por quê? Se você fizer de forma aleatória, fica bonito, fica ok, dá pra fazer. Só que corre muito risco de ficar com buracos. Mas dá pra fechar o buraco. Sim, realmente dá pra fechar o buraco. Só que quando não fica na finalização do bolo, dá pra ver que às vezes uma roseta fica uma maior que a outra, ou às vezes fica uma em cima da outra e não fica legal. Se dá pra gente seguir aí meio que um padrão, é melhor a gente seguir um padrão, porque vai ficar um trabalho mais bonito, tá bom? Pessoal, vou dar uma aceleradinha aqui no vídeo, mas eu acho que deu pra vocês entenderem da forma que eu tô fazendo, tá? Outra coisa que eu esqueci de falar. Os corantes que eu usei nesse bolo, o amarelo foi o corante líquido da Amarelo Gema, da Mix. O vermelho foi vermelho morango, só que foi um em gel, tá bom? E pra chegar nesse tom de verde, eu usei o verde folha da Mix, mas o em gel também, tá bom? Eu achei que esse tom de verde ficou ok. Se fosse mais escuro, também combinaria. Mas mais claro não, porque o amarelo já tá bem clarinho, então precisa de cores mais fortes aí pra gente finalizar nosso bolo, senão o bolo ia ficar muito apagadinho, tá bom? Pessoal, aqui eu já poderia finalizar o meu bolo e colocar o topper, mas eu resolvi colocar um pouquinho de brilho nesse bolo, tá? Então aqui eu tô com um brilho glitter, né, comestível, da marca Morello, e eu coloquei na minha bombinha de borrifar sem o caninho, tá, pessoal? Você tem que tirar o caninho, senão vai entupir. Você tira o caninho e para borrifar você coloca assim de cabeça para baixo, tá bom? O frasquinho tem que ficar virado para cima. E aí eu vou borrifando todo o meu bolo. Para borrifar o glitter é a mesma coisa como se você estivesse pintando o bolo. Você não pode ficar borrifando no único lugar. Então, ou você fica movendo a bailarina, ou você move o seu braço. O que não pode é você ficar borrifando num lugar só, tá bom? Esse glitter comestível, ele é opcional, mas ele dá um diferencial no bolo, sabe? Fica uma coisa bem bonita, tá? Então, eu tô borrifando tanto na lateral como na parte de cima. Agora eu já volto, pessoal, com a decoração toda finalizada, tá? Aqui está o nosso bolinho todo finalizado. Eu gravei de pertinho para vocês verem um pouquinho do brilho, tá? Eu não joguei muito brilho, eu borrifei bem pouquinho, tá bom? É só pra dar um tchan aí no nosso bolo, tá bom? Aí eu tô filmando de pertinho pra vocês verem que não ficou buraco. Ficou um bolo bem, bem bonitinho, tá bom? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá bom? Deixar o like também, que é muito importante. Ativar o sininho de notificações e compartilhar aí o vídeo com os amigos e com a família. É isso, pessoal, e até o próximo vídeo.